A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Então, queridos irmãos, hoje é mais um dia abençoado que nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Temos que ser gratos pela vida e pelo milagre de termos acordado. Então, queridos irmãos, eu estou aqui para te falar um pouco sobre os íncubos e os súcubos, muitos conhecidos como marido ou esposa espiritual ou marido ou mulher da noite. Muitos conhecem sobre este nome. Então, para muitos isso parece um mito, mas para quem já teve essas perturbações noturnas, conhece, ou quando eu estiver a falar sobre o assunto, quem já esteve perante essa situação vai perceber que esteve perante esse tipo de ataque espiritual. Então, queridos irmãos, o diabo tem muitas maneiras de se transfigurar. Tanto é que em 2 de Coríntios, no seu capítulo 11, versículo 14, diz o seguinte: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, queridos irmãos, o diabo e os seus demônios não perderam os seus poderes completamente. Tanto é que eles caíram na terra e conseguiram enganar muito a humanidade. Então, o diabo perde os seus poderes quando tenta contra um escolhido de Deus. Mas, em suma, o diabo ainda tem poderes de transfiguração. Então, o diabo ao atacar, ele se transfigura de muitas formas. Por exemplo, o diabo, se tiver que vir te atacar, ele não virá da sua forma natural, de chifres ou com caudas, não. E o mesmo ele faz com esse assunto que eu vou abordar, que é os íncubos e os súcubos, ou seja, o marido ou mulher espiritual. Então, o demônio, conhecido por marido da noite ou mulher da noite, é apenas um. É o mesmo que atua, é o mesmo conhecido por súcubos e insúcubos. Então, o que o diabo faz, conforme eu estava a dizer segundo a Bíblia? Quando ele tiver que atacar um homem, ele vai se transformar em uma mulher para poder ir atacar. E quando tiver que atacar uma mulher, ele vai se transformar em um homem para poder atacar. Então, como é que você vai perceber se você já sofreu esse tipo de ataque? É muito simples. Estás a ver aqueles sonhos que você tem, que parece que estás a ter relações sexuais com alguém. Ou seja, para homem vai ter relações sexuais. Ou seja, vai sonhar com uma mulher com um corpo atraente e como se tivesse a se relacionar sexualmente. Mas você vai perceber que é um ataque espiritual, porque no momento em que você tiver a fazer, no momento em que você tiver perante esse ataque, tiver a ter relações sexuais com esses demônios, você não vai conseguir ver o rosto, mas você vai ver a forma física conforme ela é, e você vai sentir como se tivesses até relações sexuais, ou seja, você vai sonhar até relações sexuais com uma mulher bela, mas você não vai conseguir ver o rosto. E o mesmo acontece com as mulheres. Elas vão sonhar com um homem com o corpo totalmente bonito e como se tivesse a se relacionar com um homem, mas por trás daquilo é um demônio que está lá, que ele tomou a forma de muito atraente e ele vai te proporcionar desejos sexuais, como se aquilo fosse bom. Você vai sentir como se estivesse realmente com uma mulher ou com um homem. E quando você acordar, você vai sentir cansaço e muitas das vezes você se desperta, mas você começa a sentir como se o corpo tivesse a formigar. Então, esses demônios surgem com o objetivo de, primeiro, sugarem a tua energia vital. Então, eles sugando a tua energia vital, você vai ficar com preguiça de orar. E uma vez você com preguiça de orar, eles vão atuar principalmente na tua área sentimental, que é causando dificuldades de você casar ou namorar. Esses demônios, quando entram, o principal objetivo deles é atuar nessa área, que é a área sentimental. Por isso é que vemos muita gente, muitos homens casados, que têm mais prazer em se masturbar ou assistir pornografia do que ter desejos com a sua própria mulher. E por si só também têm tido sonhos que estão a se envolver com mulheres, mas não conseguem ver o rosto dessa tal mulher. Isso porque essa pessoa está perante a um ataque espiritual de marido da noite ou mulher da noite.
mas em suma é um demônio que você está a se envolver com ele. Então, esses demônios entram de diversas maneiras. Eles podem entrar, primeiro, por maldição hereditária, ou seja, de família, um parente nosso que há muito tempo atrás invocou essas entidades e essas entidades continuam permanentes. Então, quando se é feita uma aliança, um pacto, seja com Jesus ou com o mundo das trevas, você pode até morrer, mas a aliança continua. É do mesmo jeito que aconteceu com Abraão. Ele morreu, mas Deus disse que por intermédio dele viriam nações. Então, quando os reis começaram a surgir, Davi e tantos outros reis daquele tempo, Abraão já estava morto, mas a aliança permaneceu. E o mesmo acontece no mundo das trevas. Quando um parente nosso faz pacto satânico com alguma entidade ou com o próprio diabo, esse pacto vai continuar de geração em geração até que ele seja quebrado. Então, muitos demônios, muitos maridos da noite, incubos e súcubos têm entrado dessa maneira. Outra maneira que eles têm entrado na nossa vida, esses demônios, é por intermédio de imoralidade sexual. Por exemplo, assistir pornografia e se envolver com mais de um homem, 3, ou mulher, ou homens se envolvendo com mais mulheres, orgia. Toda essa imoralidade sexual atrai maridos e mulheres espirituais, que são conhecidos também como incubos e súcubos. Eles atuam desse jeito. E esses demônios são muito ciumentos, tanto é que eles não permitem que você se envolva com mais ninguém. Por isso é que temos tantos casamentos destruídos, temos tantos casais separados por intermédio desses demônios, porque foram abertos portas, foram dando legalidade a esses demônios, e esses demônios entraram e estão a causar muita desordem na vida desses irmãos. Então, eu sei muito bem que há irmãos aí que já passaram por essa experiência, como se tivessem a sonhar que estão a ter relações sexuais com uma mulher, ou mulher tendo relações sexuais com um homem, com o corpo todo bonito, todo esbelto, mas não conseguem ver o rosto, mas você no sonho consegue sentir que estás a ter realmente relações sexuais com alguém e você acorda cansado e tudo mais. Então você precisa perceber que isso são ataques de demônios na tua área, com objetivos de complicarem mais tarde a tua vida. Então o que você tem que fazer? Você tem que clamar por Jesus. Você tem que pedir para que Jesus quebre essa maldição na tua vida. Porque se você não conseguir quebrar essa maldição na tua vida, os teus filhos terão os mesmos problemas, terão problemas nos seus relacionamentos, porque esses são demônios muito perigosos. Muito perigosos porque eles não vão te fazer, não vão te deixar ser feliz com a tua parceira. Então você precisa ficar atento. Esses sonhos que você tem não são sonhos normais. São sonhos demoníacos, é ataque demoníaco. E o diabo só entra onde há legalidade. O diabo não entra em lugares que não é permitido. O diabo tem muitas maneiras de entrar e muitas das vezes nós em quem damos essa legalidade. Conforme as imoralidades que eu citei, que é a pornografia e maldições que vieram de geração, outras imoralidades sexuais como orgia, incesto, tudo isso atrai maridos e mulheres da noite. E eles vão danificando a tua vida cada ano que passa e assim sucessivamente. Então, esse é um alerta que eu trouxe para você, irmão, para refletir e não levar isso à brincadeira. Tudo isso é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.